Dentro dos seus 5.000 anos de existência, a medicina chinesa passou por diversas fases. Em cada uma dessas fases, várias obras foram publicadas. Depois da década de 50, quando houve a criação da medicina tradicional chinesa, ficou muito importante classificar as obras. E aí teve a classificação entre as obras clássicas, aquelas mais antigas e ainda fundamentais como base teórica para a medicina chinesa, e as obras contemporâneas, que incluem, inclusive, as pesquisas científicas. Nessa aula aqui, nós vamos falar um pouco sobre esse contexto clássico e contexto contemporâneo das obras relacionadas e publicadas sobre medicina chinesa. Então, o tema é do clássico ao contemporâneo, e mais uma vez, nós começamos lembrando que a medicina chinesa é uma racionalidade médica completa que teve início na China há mais de 5.000 anos. E aí a gente fala da visão clássica, ou seja, das obras clássicas. É a visão da medicina chinesa, considerando aí toda a sua evolução. Ou seja, desde a primeira obra publicada, que é o Clássico Interno do Imperador Amarelo, até obras muito importantes publicadas aí no século XVII e no século XVIII. Quando a gente fala de medicina chinesa clássica ou da visão clássica da medicina chinesa, nós estamos falando do embasamento teórico e prático que vem justamente dessas obras e desse entendimento mais antigo. Isso não quer dizer que o entendimento antigo está ultrapassado, que ele não serve, que ele está errado. Na verdade, as obras clássicas que sobreviveram são aquelas que têm um bom embasamento. Ao longo da história, muitas e muitas obras foram publicadas. Algumas delas tinham teorias que depois já foram invalidadas. Teoria errada, a obra acaba saindo de lado, a obra acaba sendo desconsiderada e ficam, então, aquelas obras importantes, aquelas obras clássicas. Já a visão contemporânea é essa visão aí da medicina tradicional chinesa, que já integra a medicina ocidental. Então, quando a gente fala de obras contemporâneas da medicina chinesa, já vai ter ali uma boa noção de anatomia, vai ter uma parte relacionada já às posições anatômicas da medicina ocidental, relação de órgãos, entendimento relacionado, por exemplo, às substâncias, hormônios e tudo mais. Ou seja, já é a visão clássica integrada com a medicina ocidental e simplificada. Na prática do profissional, ou melhor, no estudo do profissional, é muito importante que ele tenha a noção tanto do que é clássico quanto do que é contemporâneo. E a partir de agora, a gente vai começar a analisar as obras clássicas da medicina chinesa, para você saber de onde veio toda essa estruturação da medicina chinesa e também você conhecer os principais autores e as principais obras. E a gente começa com o clássico interno do Imperador Amarelo, que em chinês se chama Huangdi Neijing. Essa é considerada a primeira obra relacionada à medicina chinesa e à acupuntura. Na verdade, é um guia teórico muito importante e muito completo sobre a prática da acupuntura, falando sobre Yin Yang, 5 movimentos, Yang Shen, Zhang Fu, canais e colaterais e muitas outras questões, inclusive questões clínicas. Se o paciente tem determinada situação, podemos fazer isso e isso e isso para ajudar. Embora tenha o nome de Imperador Amarelo, o clássico não foi escrito pelo Imperador Amarelo. Na verdade, essa é uma obra escrita por vários autores, o que a gente verifica de diferença de conceitos e de entendimentos entre um capítulo e outro. Então, vários autores da época pegaram toda a tradição oral da medicina chinesa e colocaram em uma obra. Cada capítulo é único, cada capítulo do Clássico Interno do Imperador Amarelo é um tratado único. Então, ela não é uma obra que você vai ler começo, meio e fim, e ela vai ter uma sequência. Começa com Yin Yang e termina lá na prática clínica. Não, na verdade são tratados colocados numa ordem um pouco aleatória, às vezes faz um pouco de sentido, nem sempre, que vai trazer informações diferentes, inclusive visões aí que são conflitantes entre si. É da época do período dos estados combatentes, então nós estamos falando aí de uma publicação de mais ou menos 220 anos antes de Cristo e que é considerada até hoje a base da medicina chinesa. Dividida em duas partes,
Então, a gente tem a primeira parte, que é o Sui, questões simples, onde são tratadas questões gerais sobre a medicina chinesa, funcionamento do corpo, e a segunda parte, que é o Lin Shu, eixo espiritual, que tem relação mais direta aí com a aplicação prática da acupuntura e teoria de canais e colaterais. Cada uma dessas partes tem 81 capítulos. E de onde vem o 81? 81 vem de 9 vezes 9, sendo que 9 aí é o número da perfeição, de acordo com a cultura chinesa. Então, 9 sempre vai ser um número importante que vai aparecer nas obras clássicas de alguma forma. Depois do clássico interno do Imperador Amarelo, tem o Nanjing, que é o clássico das dificuldades. Essa obra é atribuída a Bianchi, mas não se sabe exatamente se foi ele que escreveu, porque também é uma obra bastante antiga, que foi publicada na dinastia Han. Agora a gente já está falando aí de uma época entre 25 e 220 anos depois de Cristo. Clássico da dificuldade, na verdade, ele traz 81 dificuldades lá do clássico interno do Imperador Amarelo. Então, tem a obra principal, a primeira obra mais importante, e daí, do clássico interno do Imperador Amarelo, algumas coisas não ficaram muito claras. Vem o clássico das dificuldades, e aí vai trabalhar, vai desvendar essas questões aí que não ficaram muito claras. A primeira dificuldade é sobre pulsologia, e foi nessa obra aí que ficou determinado que a forma de avaliar o pulso do paciente seria através da artéria radial. Clássico interno do Imperador Amarelo, ele traz mais de 3 formas diferentes de avaliar o pulso do paciente. Então, são 81 dificuldades que começam. É assim. Então, olha, se o clássico não deixou certinho, se esse entendimento não está linear, correto e preciso, aqui nós vamos deixar ele preciso para que você consiga entender exatamente o que quer dizer cada um dos conceitos da medicina chinesa. Uma outra obra muito importante, que também é da dinastia Han, é o clássico da matéria médica de Shen Nong. Aí, na verdade, já é a primeira obra relacionada à fitoterapia chinesa. E o que ela traz? Ela traz as características completas de 365 matérias médicas, que podem ser de origem vegetal, mineral ou animal. Então, tem uma matéria médica para cada dia do ano. E aí, você pode consultar a obra e ver as características como sabor, natureza, funções, preferência de canais e assim por diante. Uma obra também muito importante, principalmente para o estudante da fitoterapia chinesa. E uma outra obra, também da dinastia Han, que é muito importante e muito utilizada até os dias atuais, é o Tratado da Lesão por Frio, chamado de Shan Han Lun. Shan Han Lun foi escrito por Jiang Zhongjing, que era um prefeito de uma cidadela na China, e aí teve uma epidemia e matou 2/3 da cidadela. 2/3 da população morreu. E aí o Jiang Zhongjing, ele ficou muito triste, ele falou, puxa, os médicos não foram capazes de resolver. Então, eu vou lá, eu vou estudar medicina, lembrando que na época era uma só, medicina chinesa, vou aprender tudo que eu posso sobre medicina e aí eu vou ajudar as pessoas. Nesse estudo da medicina, então, o Jiang Zhongjing, ele se torna um médico muito importante, muito estudioso e muito entendido de medicina chinesa, e aí ele escreve o Shan Han Lun, que é considerado o primeiro livro clínico de medicina chinesa. Então, Shan Han Lun, ele traz assim, se o paciente tem isso, isso e isso, faça isso. Claro que aqui ele trabalha com fórmulas e não com acupuntura. Se você errou o diagnóstico e o paciente usou essa fórmula, vai acontecer isso, isso e isso. Para resolver, faça isso, isso e isso. Então, ele traz essa questão mais prática da prática da medicina chinesa, que é aí, no caso, a fitoterapia. Já na Idade Média, nós tivemos uma outra publicação muito importante, que é utilizada até hoje, pelo Huang Fumin, que é o ABC da Acupuntura e Mocha Bustão. Então, essa é a primeira obra teórica compilada sobre acupuntura e Mocha Bustão, especificamente. Clássico Interno do Imperador Amarelo traz uma série de questões, mas aqui também é uma obra mais prática, que vai dando o direcionamento para o estudante e para o profissional. Na Idade Média também, nós tivemos a publicação do Maitin, que é o clássico do pulso, a primeira obra específica sobre pulsologia. Então, o autor é o Han Shu Han,
E essa obra é bastante interessante, nós temos ela aqui no Aprendiz. Ela, de certa forma, traz uma visão clínica da pulsologia, mas óbvio que é uma visão para a época. Por exemplo, nessa obra aí, ele fala que a melhor hora para avaliar o pulso do paciente é de madrugada, das 3 às 5 da manhã, no horário do pulmão. Obviamente que hoje em dia isso é inviável. Na época era viável e era a recomendação. Tem bastante informação sobre pulsologia, já começa aí a ter os 28 tipos, as classificações e descrições dos pulsos patológicos e muito mais informações, como o pulso da gestante e outras condições também. Então, vale a pena ler esta obra, compreender e estudar essa obra dentro aí da sua evolução de estudos na medicina chinesa. Aqui, a gente usa ela como referência em várias aulas também. E aí nós temos a dinastia Tang, de 618 a 907, que teve a publicação Prescrições que valem mais do que 1000 moedas de ouro por Sun Simiao. Sun Simiao é considerado o grande enciclopedista da medicina chinesa. Tudo que nós temos sobre medicina chinesa clássica hoje em dia é graças a Sun Simiao. Por quê? Ele parou tudo e falou, puxa, tem muita informação aí sendo transmitida de via oral. Eu vou pegar toda essa informação e vou colocar em uma enciclopédia, que é justamente a prescrições que valem mais do que 1000 moedas de ouro. Então, fala sobre dietoterapia, fala sobre pediatria, acupuntura, fitoterapia, ginecologia e várias áreas da medicina chinesa com várias prescrições, várias fórmulas, várias combinações de acupuntura e muito mais. Sun Simiao até hoje é considerado o rei da medicina, o cara que fez muita diferença dentro da história da medicina chinesa. Além disso, Sun Simiao também trouxe o conceito de ética médica, falando sobre a importância de atender o pobre com a mesma atenção e responsabilidade de atender o rico e também que no momento do atendimento o médico deve estar com foco total, como se ele estivesse à beira de um precipício, puxando o tigre pelo rabo e quase caindo. Então ele traz esses conceitos filosóficos para a medicina chinesa e que faz uma grande diferença na prática clínica de todos os profissionais que vieram depois dele. E aí, durante a dinastia Ming, nós tivemos a publicação do Estudo do Pulso de Binghu, por Li Shizhen, que também é uma obra muito importante sobre pulsologia, que descreve os pulsos patológicos. Então, ele faz uma analogia com algo que na época fazia sentido, por exemplo, o pulso escorregadio ser como pérolas rolando em um prato de porcelana, e aí ele vai falando o que pode significar de forma prática aquele pulso que você encontra no paciente. Outras obras clássicas também, tem lá o Tratado do Baixo Estômago, por Li Dongwang, também é muito importante. Quando a gente fala de fortalecer o centro, na verdade, nós estamos falando justamente do Tratado do Baixo Estômago, Compêndio da Acupuntura em Mocha Bustão, o Grande Compêndio da Acupuntura em Mocha Bustão, e também outras obras com importância menor, mas que têm bastante informação teórica para boa construção de um conhecimento e desenvolvimento do raciocínio clínico. Atualmente, o que nós temos dentro das obras contemporâneas, primeiro, traduções das obras clássicas. As obras clássicas, obviamente, elas são escritas em chinês arcaico e mandarim arcaico. Então, não é qualquer pessoa que lê mandarim, que sabe mandarim, que vai conseguir entender essas obras. Temos tradutores hoje no mundo especializados em obras da medicina chinesa. Uma delas, por exemplo, é a Sabine Wilms. Temos também a publicação de novas teorias e visões da medicina chinesa. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque algumas dessas visões são muito simplificadas e muito fechadas. Por exemplo, nós temos hoje uma linhagem, uma escola de pensamento de medicina chinesa que vem do Ocidente, inclusive, que fala que tudo é questão emocional, é acupuntura emocional. Então, esquece o fator patogênico externo que vai invadir o corpo e vai causar doença. Não, não, não. Tudo é questão emocional. Quando a gente olha para essas novas teorias e visões, precisamos olhar com cuidado e, principalmente, ter uma boa base teórica para que a gente consiga saber se isso realmente faz sentido ou não faz sentido. É preciso ter crivo, porque muita simplificação vai lá e faz isso, o protocolo é esse, a técnica é essa. Cuidado, porque a medicina chinesa é uma
racionalidade médica completa, e não é bem assim, não é simples assim como não é simples assim a medicina ocidental. E também nós temos as pesquisas científicas que estão sendo publicadas cada vez mais e com excelentes resultados e comprovações sobre a medicina chinesa. E falando aí nas pesquisas científicas, eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico e aí apareceu 691 mil resultados de pesquisas científicas relacionadas à acupuntura. Então, de fato, essas pesquisas científicas estão sendo produzidas com bastante vigor e com bastante qualidade. O que essas pesquisas científicas buscam? Primeiro, comprovação da efetividade. Então, se quer provar que a acupuntura e que a medicina chinesa, em todos os seus ramos, realmente funciona. Nós temos aí pesquisas sobre fitoterapia, sobre dietoterapia, sobre o tuiná e também sobre Qigong. Além disso, um outro objetivo das pesquisas é compreender o mecanismo de ação. Como que a acupuntura funciona? Do ponto de vista ocidental. Então, existem algumas possibilidades, e aí essas pesquisas elas vão trazer a compreensão ou a comprovação de uma hipótese ou não comprovação de uma hipótese. E a integração entre as duas medicinas. Várias pesquisas trazem uma comparação entre um medicamento ocidental e um medicamento ou uma técnica da medicina chinesa, entendendo qual é a mais efetiva, qual é a mais barata, e aí cada pesquisa tem a sua condição. Aqui, dentro da Academia do Aprendiz, você tem várias aulas sobre pesquisas científicas. Sempre que possível, a gente traz as pesquisas mais recentemente publicadas ou aquelas que são mais interessantes e importantes. Agora, com tudo isso, por que ainda se fala muito em pseudociência? Por que a acupuntura e a medicina chinesa ainda são tão desacreditadas no Ocidente? A gente precisa analisar um pouco essa questão. Primeira questão aí é que a comprovação científica é baseada nos resultados obtidos com o mesmo tratamento, o que já vai contra a medicina chinesa. Por quê? A medicina chinesa é holística. Então, por mais que os dois pacientes tenham a mesma doença, e aí você pode falar de doença na visão ocidental ou na própria visão da medicina chinesa, esses pacientes podem ter síndromes diferentes e precisar de tratamentos completamente diferentes. Na pesquisa científica, não tem isso. Então, eu preciso pegar 200 pessoas com azia, por exemplo, fazer o mesmo tratamento com acupuntura e avaliar o resultado. Para alguns, esse tratamento vai funcionar. Por quê? Faz sentido de acordo com a síndrome. Para outros, talvez não. Então, daí vem essa grande dificuldade de comprovar a efetividade da acupuntura dentro de uma pesquisa científica. Uma outra questão importante é que as pesquisas científicas, por norma, elas precisam conter conceitos de doenças e diagnósticos ocidentais. É muito difícil ver uma pesquisa que fala somente de termos da medicina chinesa. Normalmente ela traz um conceito ocidental, e aí ela vai explicar o que é aquela doença do ponto de vista ocidental, aí ela fala um pouco da medicina chinesa, e, na melhor das hipóteses, ela vai falar sobre as síndromes relacionadas àquela doença do ponto de vista da medicina chinesa. Então, a gente tem esse buraco entre o que é medicina ocidental e o que é medicina chinesa. E aí, isso vai dificultar também a execução de uma boa pesquisa científica e principalmente na obtenção de bons resultados. Outra questão aí de pesquisas científicas. Algumas exigem testes duplo cego. Então, o que é o teste duplo cego? Nem o paciente e nem o profissional que está aplicando a pesquisa sabe o que está aplicando. Então, vamos pesquisar a efetividade de um medicamento qualquer, que seja ele ocidental ou chinês. O que acontece? Vai ter o medicamento e vai ter o placebo. Vai ter lá uma pílula de farinha que metade das pessoas que vão participar da pesquisa vão tomar. No teste duplo cego, nem o paciente e nem a pessoa que lida com o paciente sabe se ele está tomando o medicamento ou se ele está tomando o placebo. E aí, depois, nos resultados, é tabulado o efeito do real e o efeito do placebo. No caso da acupuntura, fica difícil, porque como você vai definir o que é acupuntura falsa? É, de repente, colocar agulha num lugar distante do ponto original? De repente, é você não agulhar o local?
Como que o profissional que está aplicando vai saber se ele está fazendo a real ou se ele está fazendo a falsa? Então, esse contexto de duplo cego fica muito difícil. Quando a gente fala de pesquisas em laser, funciona. No laser, a gente pode manter o laser ligado ou o laser desligado, o profissional não sabe se o equipamento que ele está usando tem laser ou não. Mas no caso da acupuntura convencional com agulhas, fica muito difícil. E isso também entra com um critério que vai descredibilizar pesquisas científicas associadas à acupuntura. Agora, mesmo com toda essa questão científica, essa discussão se é pseudociência, se funciona ou não funciona, o fato é que a medicina chinesa funciona. Existem pouquíssimas pessoas falando o contrário. Alguns falam que é efeito placebo, alguns falam de alguma coisa, mas o fato é que funciona, ela é extremamente efetiva e é extremamente barata. Então, para nós que somos profissionais da medicina chinesa, o estudo da pesquisa científica não é para saber se funciona ou não, mas é para que a gente consiga ampliar a nossa base de conhecimento, entender como que pesquisadores, como que professores, profissionais que estão dentro de hospitais pensam a respeito da medicina chinesa, das síndromes e também como que eles formam as combinações de pontos, falando da acupuntura, ou como eles pensam na prescrição de fórmulas da fitoterapia, ou manipulações de tuiná, ou recomendação alimentar, ou então exercícios de Qigong. Para a gente é muito importante estudar as pesquisas científicas justamente por conta disso. E essa aula, então, terminou e nós falamos da visão clássica e da visão contemporânea. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!